Em março de 1855, foi condenado à pena de morte no Brasil Manuel da Mota Coqueiro. Este homem era um grande fazendeiro na região de Macaé, hoje próximo da cidade de Campos do Goyatacás. Esse caso constitui um dos casos mais emblemáticos da justiça brasileira, que levou também à discussão da pena de morte do Brasil. Hoje é o nosso tema deste vídeo. Vamos lá? Olá, eu sou o João Correia, bem-vindo ao meu canal. Se você é a primeira vez que você está aqui, eu sou historiador, sou pesquisador e estou aqui para trazer um pouquinho sobre história, sobre minhas pesquisas. Deixo também espaço aberto para você de sugestões, então deixa aqui as sugestões de temas que você quer que eu fale aqui no canal. Por que eu resolvi falar sobre crimes históricos aqui no canal? Recentemente eu fiz uma visita ao Museu do Crime e percebi que este vídeo está sendo muito visualizado e também os seguidores estão pedindo para mim falar um pouquinho sobre esses crimes históricos do século XIX, início do século XX, que marcaram a história do nosso país. E o caso que eu vou falar hoje com vocês aqui é sobre a Fera de Macabu, esse crime que é muito conhecido no Brasil Império, que ocasionou para o fim da pena de morte no Brasil. E eu vou falar um pouquinho sobre isso também, porque é um tema muito complexo e polêmico também de se falar, né? Para nós iniciarmos, nós temos que entender quem foi Manuel da Mota Coqueiro. Era um grande fazendeiro da região ali de Campos do Goyatacás, e até hoje Campos do Goyatacás é a segunda maior cidade do estado do Rio de Janeiro. Naquela época também era, né, da província do Rio de Janeiro. E Manuel da Mota Coqueiro, ele era um grande fazendeiro, a característica comum, né, do Brasil do século XIX, teve um envolvimento aí num crime e ocasionou da pena de morte dele. Mas uma coisa muito interessante da gente falar é a gente analisar um pouquinho a história de vida de Manuel da Mota Coqueiro. Por que esse crime se tornou tão evidente no Brasil? Existia a pena de morte. Nós encontramos na história do Brasil os escravos, né, eles eram, a maioria também, quando eles cometiam um crime contra o seu senhor, eles eram condenados à morte. Mas por que esse caso chamou tanta atenção? Porque foi a primeira vez que um homem branco, rico, foi condenado à morte. Então, esse caso se tornou muito famoso por causa disso, né? Manuel da Mota Coqueiro era morador ali na região de Macaé, próximo de uma freguesia de Conceição de Macabu, por isso esse nome, Fera de Macabu. E no decorrer da vida dele aí, ele fez muitos inimigos. O primeiro caso, que é muito engraçado, ele tinha um primo chamado Julião, e esse primo foi estudar no Rio de Janeiro. Só que esse primo tinha uma namorada, uma noiva. E quando esse primo dele foi estudar no Rio de Janeiro, falou com Manuel: Manuel, eu estou indo para o Rio de Janeiro e gostaria que você cuidasse da minha noiva. Enfim da história, Manuel da Mota Coqueiro roubou a noiva do primo e se casou com ela. Esse casamento durou 3 anos mais ou menos, depois ela faleceu de uma doença. Ele já por si só já conseguiu o primeiro inimigo no decorrer da vida dele. Então entende-se que ele era uma flor que se cheira, né? Como se diz o ditado popular. Depois, no decorrer da sua vida, ele se casou novamente com Úrsula das Virgens. Os dois formaram uma das maiores fortunas da região ali de Macaé. E também no decorrer da sua vida, Manuel da Mota Coqueiro iniciou uma disputa por terras que ocasionou também diversos desafetos contra ele na região de Macaé. No ano de 1850, uma data muito importante para entender esse período, porque é o fim do tráfico negreiro. E assim, Manuel da Mota Coqueiro, como os demais fazendeiros, eles precisavam da mão de obra escrava para as suas fazendas. Manuel da Mota Coqueiro, junto com o Úrsula das Virgens, possuía em torno de 5 fazendas, possuía escravos, diversas benfeitorias. Então eles precisavam de escravos para abastecer essas fazendas. Devido ao tráfico negreiro, houve um declínio do envio de escravos para o interior da província, o que levou Manuel da Mota Coqueiro a contratar uma família de colonos para trabalhar em sua fazenda. Aí começa o problema. Esse pai da família, né, dessa família de colonos, tem uma filha chamada Francisca. E Manuel da Mota Coqueiro tem um envolvimento com essa menina. Essa mulher se chama Francisca. E em diversas investidas com ela, diversos encontros com elas, ela acaba grávida. E Manuel da Mota Coqueiro se encontra numa dificuldade. Como se livrar dessa família? Ele tenta diversos acordos com o pai da moça, né, para que eles fossem embora. E ele tentou de diversas formas para que essa família fosse embora de suas terras. Só que num belo dia, ele estava na sua casa, num almoço, tratando de negócios, a família dos colonos que estavam, essa família de colonos estava em outra fazenda, foi invadida, essa casa foi invadida, todos foram mortos, só sobreviveu a Francisca e atacaram fogo na casa. Só que nesse dia estava chovendo muito e permitiu que os corpos fossem encontrados. A Francisca, nesse meio de tempo, ela conseguiu fugir para uma fazenda próxima. E aí começa o problema de Manuel da Mota Coqueiro. Quem vai atrás investigar esse caso? O seu primo Julião, aquele, como diz o pessoal, o chifrudo, né? Foi investigar
investigar o caso, levou a Francisca à cidade, pegou as roupas das pessoas que tinham falecido, espalhou pela cidade de Macaé, e nesse período o Julião teve que fugir de Macaé. Ele ficou 3 meses foragido até ser capturado. É muito interessante também, o Manuel da Mota Coqueiro foi preso, tentaram linchar ele, tentaram matar ele de diversas formas, porque ele era o mais favorecido da morte da família de colonos, que eram os pais e os irmãos da Francisca. E é muito interessante que quem mais articulou este processo foi o Julião, que era o primo dele e desafeto dele. Esse processo ocorreu muito rápido na época, e também há muitas incongruências no julgamento de Manuel da Mota Coqueiro. Ele fez vários recursos, tentou várias formas, e em todas as instâncias ele foi condenado. E a última instância que ele tinha foi recorrer à clemência imperial. Ele recorreu a Dom Pedro II o perdão, ou como se diz, se sua pena fosse diminuída, e Dom Pedro II negou. Então ele foi condenado à pena de morte. Ele ficou 3 anos preso até o ano de 1855 ele ser condenado em praça pública na cidade de Macaé. Muitos historiadores e juristas estudam que este caso é um dos casos mais enfáticos que mostram o erro do judiciário brasileiro da época. Há várias questões que não foram abordadas no julgamento de Manuel da Mota Coqueiro. Mota Coqueiro morreu jurando a sua inocência, ele não tinha ordenado esse assassinato, e segundo depoimentos da época, os escravos deporam contra ele, e segundo o Código Criminal não poderia. Os algozes deles, os desafetos dele foram que testemunharam contra ele. As testemunhas que estavam com Manuel da Mota Coqueiro no momento da chacina lá, que os colonos foram mortos a golpes de facão e queimados, essas pessoas que estavam com Manuel da Mota Coqueiro no momento não foram chamadas para depor. Enfim, esse caso demonstra que as questões das relações clientelares, e quando a justiça tem a favor de alguns, mostram que não funcionou nesse momento. Então Manuel da Mota Coqueiro não teve um julgamento digno de uma pessoa, de um réu da época, e principalmente a principal testemunha, que era uma escrava que tinha visto. Na época, um escravo não poderia depor contra o seu senhor. Então isso demonstra que não foi um julgamento justo, e juristas acreditam que Manuel da Mota Coqueiro não foi condenado. E é muito interessante que a esposa dele, Úrsula das Virgens, morreu louca num sanatório, e muitos acreditam que a mandante do crime, a mandante do assassinato, foi a sua esposa. A história local diz que ele sabia que foi a esposa, mas ele quis inocentar a esposa e não declarou que foi ela. E se tornou um caso emblemático da justiça brasileira, porque a partir daquele momento, Dom Pedro II determinou que não haveria mais a pena de morte no Brasil. Mas isso é muito interessante, porque pena de morte para quem? Então é muito interessante, porque no decorrer da história do Brasil Império, nós vamos encontrar casos de escravos que ainda foram condenados à pena de morte, como nós temos o caso do escravo em 1876, na cidade de Pilar, lá em Alagoas, que foi o último caso. Em 1876, um escravo foi condenado à pena de morte. Pode-se dizer que a pena de morte acabou para os brancos, não para os escravos. E é uma coisa muito interessante, porque foi uma manobra que Dom Pedro II fez, que é a questão da clemência imperial. O que seria isso? Que todos os casos de pessoas condenadas à pena de morte teriam o direito da clemência imperial, de pedir a clemência ao imperador Dom Pedro II, de que a sua pena fosse comutada em outras penas. Uma mais comum era a pena de galés. E tem algumas curiosidades também desse caso da Fera de Macabu. Questão muito interessante sobre as curiosidades desse fato histórico, que foi o crime da Fera de Macabu, essa questão sobre a pena de morte do Brasil, o fim da pena de morte no Brasil, que foi uma manobra política de Dom Pedro II, instituindo a clemência imperial, mas oficialmente a pena de morte foi excluída do Brasil em 1890 com a República. Outro caso muito famoso também, a praga que Manuel da Mota Coqueiro jogou no momento da sua morte. Quando ele estava lá no patíbulo, ele decretou a Macaé 100 anos de atraso, e sendo que em 1855 a Petrobras encontrou poços artesianos de petróleo em Macaé. É uma curiosidade sobre isso daí. Outra coisa que eu tenho aqui para indicar para vocês, pessoal, é o documentário da Linha Direta Justiça. Vale muito a pena vocês assistirem a Linha Direta Justiça. É um seriado, 45 minutos, que conta toda a história deste caso da Fera de Macabu. E outra indicação que eu vou passar para vocês é o livro A Fera de Macabu, um romance, a história e um romance de um condenado à morte. Vale muito a pena a leitura desse livro, muito bacana, eu li ele, e aqui ele conta por detalhe a história de Manuel da Mota Coqueiro. Bom,
Esse foi o tema do nosso vídeo de hoje. Pessoal, peço a sua opinião, se você quer mais vídeos como esse no canal, falando sobre crimes históricos, crimes famosos que marcaram a história, tem uma questão social atrás disso, e quero a sua sugestão, deixa o seu curtir, o seu like e compartilha com seus amigos. Até mais!